Em terra firme, a ideia de emergência vem sempre acompanhada de uma promessa silenciosa. Se algo der muito errado, alguém pode chegar. Uma ambulância, um helicóptero, um carro de polícia, um vizinho, qualquer coisa. A noção de resgate está tão colada ao nosso dia a dia que a maioria das pessoas nem percebe que pensa assim. O problema é que no oceano, essa promessa simplesmente não existe da mesma forma. Há pontos no mapa em que a palavra socorro não é um pedido. É apenas um eco que morre dentro de um rádio, num sinal perdido ou num grito que o vento carrega sem testemunha. O mar é grande demais, vazio demais e lento demais para aceitar o tempo humano como medida. Em certas regiões, o navio mais próximo pode estar dias distante. Em outras, não existem rotas comerciais ativas, nem barcos de pesca, nem navios militares de patrulha. Só água, vento e nada. Se uma embarcação pega fogo ali, se um casco se rompe, se um motor explode, se alguém cai na água, a equação é simples e brutal. Mesmo que o chamado de emergência seja enviado, mesmo que o sinal de rádio seja perfeito, o resgate físico não chega antes do mar terminar o que começou. Ao longo deste documentário, você vai entrar nessas zonas. Vai conhecer o ponto do oceano mais distante de qualquer costa. Vai atravessar mares polares, em que um homem na água dura minutos enquanto o navio mais próximo ainda está a centenas de quilômetros. Vai passar pelo cinturão de ciclones do Índico, por calmarias que matam lentamente, por fossas tão profundas que se algo afunda ali, é como se tivesse sido apagado da superfície do planeta. Vai cruzar áreas marcadas por guerra, pirataria e instabilidade, onde nenhum helicóptero civil se atreve a entrar quando tudo já deu errado. Esses lugares não são cenários de filme. São coordenadas reais, usadas todos os dias por navios cargueiros, petroleiros, barcos de pesca e embarcações que nunca vão virar notícia se desaparecerem. Em mapas de navegação, são apenas trechos de rota. Na prática, são zonas em que qualquer problema se transforma quase automaticamente em sentença. Não importa o tamanho do navio, o valor da carga, o currículo do capitão. Importa o tempo. E nesses pontos, o tempo humano está sempre atrasado. Se você é do tipo que não se contenta com a versão romantizada do oceano, se quer olhar para o mapa como ele realmente é, um tabuleiro em que algumas casas simplesmente não oferecem saída, este vídeo é para você. Já aproveita agora, antes de afundar nesse tema, e se inscreve no Vórtice 404. Ativa o sininho, deixa o like e no fim comenta qual desses lugares te deixou mais desconfortável. Isso ajuda o YouTube a entregar esse tipo de documentário para mais pessoas e mantém viva essa viagem pelos pontos do planeta onde a palavra resgate perde o sentido. Point Nemo, o ponto mais sozinho da Terra. Existe um lugar no Oceano Pacífico em que você pode estar mais perto de astronautas orbitando o planeta do que de qualquer outra pessoa em terra firme. Esse ponto é conhecido como Point Nemo, o polo de inacessibilidade oceânica. É a coordenada mais distante de qualquer costa. Não há ilhas habitadas, não há cidades, não há portos dentro de um raio gigantesco. Se um navio estiver exatamente ali e algo der errado, a solidão não é poética, é logística. Para quem está em um convés, o cenário parece igual a qualquer outro trecho de mar aberto. Horizonte circular, água em todas as direções, céu cobrindo tudo. O que torna esse ponto diferente não é a aparência, é a matemática. Qualquer navio que receba um pedido de socorro naquela região precisa de muitas horas, às vezes dias, para chegar. E isso partindo do princípio de que já esteja relativamente próximo, em rota semelhante. Na maior parte do tempo, não está. Porque o Point Nemo não é uma estrada movimentada do mar. É um desvio, um atalho só usado por quem realmente precisa cortar caminho em rotas específicas. Imagine um incêndio a bordo. O fogo se espalha, a fumaça invade corredores, o calor começa a deformar estruturas. Em zonas costeiras, um helicóptero de resgate pode chegar em minutos, ou no máximo em poucas horas. Em áreas de intenso tráfego,
Outro navio pode se aproximar para prestar socorro, lançar bote, recolher sobreviventes. No Point Nemo, a equação é outra. Enquanto o sinal de socorro é emitido, a informação viaja, o alerta é repassado, o navio mais próximo ajusta sua rota, o fogo continua avançando. O casco não espera pela burocracia da ajuda. Se alguém cai na água ali, o tempo também se torna inimigo. Correntes frias, ondas que levantam e abaixam o corpo, vento carregando calor embora. Mesmo em temperaturas mais amenas, o corpo humano não foi feito para suportar horas de exposição em mar aberto sem proteção. Roupas de sobrevivência aumentam as chances, mas não criam milagres. A distância até o resgate ainda é grande demais para depender dela como solução. O Point Nemo é uma espécie de espelho cruel do que é o oceano de verdade. Ao invés de monstros e lendas, ele entrega números, coordenadas e a constatação de que existe um limite físico para o que o socorro consegue fazer. A tecnologia de comunicação diminuiu o silêncio entre quem pede ajuda e quem pode respondê-la, mas não diminuiu o tamanho do planeta. E alguns pontos do mapa ainda insistem em lembrar isso da forma mais direta possível. Pacífico Sul Profundo. O deserto azul dos cargueiros. Quando se fala em deserto, quase todo mundo imagina areia, dunas, calor e horizonte tremendo. Poucos pensam que existe um deserto muito mais vasto, silencioso e hostil se estendendo sobre água. O Pacífico Sul Profundo, entre as Américas e a Oceania, guarda extensas áreas em que, por longos períodos, simplesmente não há ninguém. Navios cruzam ali não porque seja agradável, mas porque é a linha reta que economiza combustível e tempo. No meio desse vazio, cada embarcação se torna um pequeno ponto solitário, em uma imensidão indiferente. Um cargueiro atravessando essa região carrega muitas vezes milhões em mercadorias e algumas dezenas de vidas a bordo. Motores trabalham sem descanso, sistemas são monitorados, rotas são ajustadas milimetricamente. Tudo parece sob controle até o segundo em que não está mais. Uma falha estrutural, um incêndio em container, um problema elétrico que afeta a navegação, uma tempestade que cresce mais rápido do que o previsto. O chamado de emergência é disparado, coordenadas são transmitidas, protocolos são acionados. E então a pergunta silenciosa aparece: quem está perto o suficiente para ajudar? Em muitos casos, a resposta é ninguém. Ou pior, quase ninguém, em um raio que transforma a distância em sentença. Mesmo que outro navio esteja a algumas centenas de quilômetros, o tempo de viagem até o ponto do acidente é maior do que o tempo que o fogo leva para consumir um casco, maior do que o tempo que um navio adernado suporta antes de virar, maior do que o tempo que um corpo humano aguenta em águas agitadas. As ondas do Pacífico Sul Profundo não são sempre cinematográficas. Muitas vezes, o mar parece uma planície de ondulações longas, hipnotizantes. Mas basta uma frente fria forte, um sistema de baixa pressão bem posicionado e tudo muda. O vento aumenta, a superfície se cobre de cristas brancas, cada movimento do casco se torna mais violento. Para quem está lá, a sensação é de estar preso em um cenário que ninguém mais vê. Não há luzes de outras embarcações no horizonte. Não há aviões comerciais constantes sobrevoando. Há apenas o barulho do próprio navio e o som grave das ondas batendo. Essas zonas do Pacífico são lembradas de vez em quando os satélites captam manchas de óleo ou fragmentos de destroços que denunciam um naufrágio. Muitas vezes, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. O relatório final se resume a hipóteses baseadas em sinais de rádio interrompidos e dados de rota. O oceano, como sempre, não explica. Mar de Weddell, o labirinto gelado da Antártica. Ao redor do continente branco, o oceano assume uma forma que desafia qualquer tentativa de resgate rápido. O Mar de Weddell, no setor atlântico da Antártica, é uma dessas regiões em que a própria ideia de chegar a tempo se torna quase piada. Gelo, frio extremo,
Correntes traiçoeiras e tempestades polares se combinam para criar um ambiente em que um acidente não é apenas provável. É, em muitos casos, irreversível. Navios que se aventuram ali costumam ser quebra-gelos, embarcações de pesquisa científica ou, em alguns casos, cruzeiros de expedição cuidadosamente planejados. Em todos os casos, a regra é clara. Qualquer problema sério precisa ser evitado antes de acontecer, porque depois as margens para a reação despencam. Se um casco encalha em gelo móvel, se um motor falha em meio ao pack de gelo, se uma tempestade fecha o céu e tranca a visibilidade, a janela para manobras some rapidamente. A temperatura da água faz seu próprio trabalho cruel. Em muitos pontos, ela está abaixo de zero, graças à salinidade. Uma pessoa que cai ali, mesmo com roupa de proteção, tem minutos antes de perder coordenação, força e consciência. O corpo entra em choque, o sangue esfria, os músculos se recusam a responder. Em condições assim, falar em aguardar resgate é uma expressão vazia. O único resgate possível é aquele feito pelo próprio navio, em questão de minutos. Se isso falha, o mar termina o serviço. Mesmo que outro quebra-gelo esteja na região, a aproximação não é simples. Não se trata apenas de navegar até as coordenadas. É preciso romper campos de gelo, desviar de blocos gigantes, calcular o risco de ficar preso também. Helicópteros podem ser usados, mas dependem de janelas estreitas de clima aceitável. Ventos fortes, neve densa e baixa visibilidade bloqueiam voos com facilidade. O que, em outros lugares, seria um deslocamento de algumas horas, ali pode demorar dias, se é que acontece. O Mar de Weddell guarda histórias de navios esmagados lentamente pelo gelo, de expedições que ficaram encurraladas por meses, de tripulações que precisaram abandonar o casco e caminhar sobre a placa branca em busca de um caminho de volta. As tecnologias modernas reduziram a chance disso se repetir nos mesmos termos, mas não mudaram o fato central. Quando algo dá muito errado ali, o oceano tem todas as vantagens, e quem está em apuros tem quase nenhuma. Mar de Bering. Entre o gelo e o vento, o tempo acaba. Entre o Alasca e a Rússia, o Mar de Bering parece um funil onde o planeta resolveu concentrar frio, vento e isolamento. Invernos longos, mares pesados, neblina, gelo sazonal e tempestades rápidas fazem dessa região uma das mais perigosas para a pesca e navegação comercial. É também um dos maiores exemplos de zona em que o resgate raramente consegue acompanhar o ritmo do desastre. Barcos de pesca trabalham ali em condições que seriam impensáveis em outras partes do mundo. Ondas altas, temperatura do ar muito abaixo de zero, água congelando nos convéses, acumulando peso e desestabilizando as embarcações. Em certas tempestades, a simples tarefa de limpar gelo da estrutura é uma luta contra o relógio. Se o gelo se acumula demais, o barco aderna e vira. Quando isso acontece no escuro, em mar furioso, a transição entre estar em pé e estar na água gelada pode levar poucos segundos. Os navios de resgate mais próximos muitas vezes são outros barcos de pesca na mesma área. Não há frota permanente de salvamento circulando ali, à espera de incidentes. Quando alguém lança um sinal de emergência, é comum que a resposta venha de embarcações igualmente vulneráveis, que precisam decidir se conseguem ou não se aproximar sem virar elas mesmas vítimas da mesma tempestade. Aviões e helicópteros de guarda costeira existem, mas dependem de clima minimamente aceitável. Ventos cortantes, neve e visibilidade nula muitas vezes impedem qualquer decolagem. Na água, a situação se resolve em minutos. A combinação de hipotermia rápida e mar agitado reduz o tempo útil de sobrevivência a uma escala que não cabe nas melhores intenções de quem tenta ajudar. Mesmo com coletes, roupas especiais e botes, a janela é estreita demais. Muitos desaparecimentos no Mar de Bering são registrados como navio não retornou ou último contato em meio à tempestade. Os destroços, quando encontrados, chegam depois,
jogados pela maré em costas remotas. Esse pedaço do planeta deixa claro que, em alguns pontos, o mar não mata apenas pela violência imediata, mas pela soma de elementos que anulam qualquer tentativa de reação humana. Ali, a distância não é medida em quilômetros, é medida em graus de frio e minutos de vida. Cinturão de ciclones do Índico, quando o resgate tem medo de entrar. O Oceano Índico é palco frequente de ciclones tropicais que rivalizam em força com os furacões mais destrutivos do Atlântico. Em certas épocas do ano, faixas inteiras desse oceano se transformam em corredores de tempestade. Para navios que cruzam essas rotas, o planejamento é uma batalha constante contra sistemas que podem nascer, crescer e mudar de direção em poucos dias. Quando um navio fica preso no caminho de um desses monstros, a frase "resgate em andamento" perde significado real. No olho de um ciclone, ondas atingem alturas brutalmente perigosas. O vento passa de qualquer limite considerado seguro para voo de helicópteros e a visibilidade despenca. Aviões de reconhecimento até conseguem sobrevoar a tempestade em grandes altitudes, mas não há como enviar aeronaves menores para retirar tripulações em meio ao caos. Botes não são opção. Outros navios não conseguem se aproximar sem também se colocar em risco extremo. Durante o pico da tempestade, o navio atingido está completamente por conta própria. Os relatos de tripulantes que enfrentaram ciclones no Índico descrevem ambientes internos destruídos, contêineres sendo arrancados do convés, água invadindo compartimentos e o casco inteiro vibrando com cada impacto de onda. Em cenários assim, sair para o convés é quase sentença. Ser levado por uma onda significa desaparecer instantaneamente em um mar branco, agitado, sem ponto fixo. Mesmo que o navio sobreviva, contar com a possibilidade de um helicóptero pairando sobre aquele cenário para recolher alguém é um tipo de fantasia. Depois que a tempestade passa, o rastro de destruição mostra o que aconteceu com quem estava no caminho. Em alguns casos, navios conseguem enviar sinais de socorro já danificados, pedindo assistência para problemas de leme, motor ou estrutura. Mesmo assim, a resposta demora. Unidades de resgate marítimo precisam percorrer longas distâncias, navegando em mares ainda revoltados, com sistemas meteorológicos residuais atrapalhando. Quando chegam, o que encontram muitas vezes é apenas uma mancha de óleo e destroços flutuando. A conjunção de clima extremo, grande distância das costas habitadas e limitada capacidade de resposta, torna o cinturão de ciclones do Índico uma das zonas mais cruéis do planeta. Em outros lugares, o resgate teme chegar tarde. Ali, o resgate teme chegar simplesmente. Calmarias mortais, quando o mar mata devagar. Nem sempre o perigo no oceano tem a forma de ondas gigantes e vento cortante. Em certas faixas próximas ao Equador, entre Atlântico e Pacífico, existem zonas de calmaria histórica, conhecidas por deixar navios à deriva por dias. Em épocas de navegação à vela, elas eram temidas por marinheiros que sabiam que, ali, a ausência de vento podia significar muito mais do que atraso. Podia significar morte lenta por sede, fome e desespero. Hoje, com motores, esse risco diminuiu, mas não desapareceu por completo. Em embarcações pequenas ou em casos de pane total, ficar preso numa calmaria ainda é sinônimo de isolamento extremo. Imagine um barco com problema de motor, sem propulsão, sem vento suficiente para uma vela auxiliar e longe demais de qualquer rota movimentada. A água ao redor é lisa, o sol é impiedoso, o calor transforma o convés em superfície incandescente. A impressão é de paz, mas a realidade é outra. O combustível que seria usado para corrigir rota já não está disponível. A reserva de água potável começa a baixar. O rádio ainda envia sinais, mas cada dia que passa, reduz a energia restante para mantê-lo ligado. Em uma calmaria, o tempo parece se dilatar. Não há mudança de paisagem, não há horizonte ocupado, não há pontos de referência.
O mundo se resume a um círculo de água e céu. Mesmo que um pedido de socorro seja registrado, a localização exata pode ser imprecisa. Correntes lentas, quase imperceptíveis, empurram o barco aos poucos para longe do ponto original. Quando um navio de busca chega, está procurando um alvo que já se deslocou, sem indicar para onde. A morte ali não vem em forma de impacto, ela vem em forma de desidratação, insolação, colapso mental. Tripulações começam a racionar água, cortar refeições, revistar cada canto em busca de algo que possa ser usado como recurso. Com o passar dos dias, o corpo entra em modo de sobrevivência, reduzindo funções, cobrando preço alto por cada esforço. O rádio, que era a última ligação com o mundo, pode acabar em silêncio quando a bateria morre. Calmarias mortais revelam um tipo de zona sem resgate muito diferente das tempestades e dos mares polares. Aqui, ninguém chega tarde porque não dá tempo. Ninguém chega porque simplesmente não sabe onde procurar com precisão suficiente. Fossas abissais, onde tudo o que cai é esquecido. As fossas oceânicas são cortes profundos na crosta do planeta, trincheiras negras onde a profundidade é tão grande que a luz solar nunca chega. Fossa das Marianas, Fossa de Tonga, Fossa de Kermadec, entre outras, formam um cinturão de abismos que lembram, sem delicadeza, o quão pouco controle temos sobre o que acontece depois que algo ultrapassa certo limite de profundidade. Navios que afundam nessas regiões não deixam destroços fáceis de ser recuperados. Aeronaves que caem nesses pontos podem ser localizadas por sinais, mas raramente são alcançadas com facilidade. É a definição mais literal de lugar sem resgate. Quando um casco começa a preencher com água, quando compartimentos falham e a embarcação entra em colapso estrutural, a descida pode ser assustadoramente rápida. Em poucos minutos, o que estava na superfície passa a ser apenas um ponto afundando em direção a milhares de metros abaixo. Os sensores registram, radares perdem o contato. O mar volta a ficar liso em cima, como se nada tivesse acontecido. Lá embaixo, a pressão aumenta a cada 10 metros. Equipamentos comuns simplesmente não suportam. Enviar submersíveis tripulados ou não tripulados para essas profundidades é caro, lento e extremamente complexo. Exige planejamento, navios de apoio, condições de mar adequadas e, mais importante, exige saber exatamente onde procurar. Em casos de acidentes em zonas vastas, com última posição incerta, a área de busca se torna imensa. O tempo passa. As correntes redistribuem destroços superficiais. Os sinais de emergência cessam e a investigação vira, em larga medida, uma reconstrução teórica baseada no pouco que se sabe. Para quem está a bordo no momento de um acidente sobre uma fossa, a diferença entre afundar ali ou em um fundo menos profundo, em termos de sobrevivência imediata, é quase irrelevante. Mas para qualquer tentativa de resgate, é tudo. Em áreas mais rasas, mergulhadores, guindastes e equipamentos podem ser usados para localizar e buscar corpos, restos de embarcação, caixas pretas. Em abismos de 8, 9, 10 mil metros, o oceano simplesmente guarda o que caiu. Ele não devolve. A história termina ali, mesmo que a investigação continue por anos. Essas regiões são, em termos práticos, buracos de memória. Aquilo que desaparece nelas não some apenas da superfície. Some da nossa capacidade de compreender completamente o que aconteceu. Zonas de guerra e pirataria, quando o perigo não é só o mar. Em certas partes do mundo, o oceano é perigoso não apenas pela força da água, mas pela presença humana armada. Áreas ao redor do Golfo de Aden, partes do Golfo da Guiné, trechos do Sudeste Asiático e outros pontos se tornaram conhecidos por atividades intensas de pirataria, ataques a navios e, em alguns casos, conflitos abertos. Nessas zonas, falar em resgate imediato é ignorar um componente crucial:
Existem trechos em que o risco de entrar para salvar alguém é tão alto que sequer forças militares se sentem livres para agir sem considerar pesado custo. Quando um navio é atacado, sequestrado ou tomado em áreas assim, o socorro não depende apenas de coordenadas e distância. Depende de acordos políticos, de autorização para intervir, de avaliação de risco. Em muitos casos, mesmo sabendo exatamente onde o navio está, quem poderia intervir escolhe negociar, esperar, recuar. Helicópteros evitam se aproximar demais, temendo armas em solo ou em outras embarcações. Navios de guerra avaliam se entrar em determinada área significa detonar um incidente internacional. Para a tripulação, isso se traduz em uma sensação distorcida de abandono. Diferente dos cenários em que o mar impede fisicamente o resgate, aqui ele é impedido por decisões humanas. As horas passam, então dias enquanto negociações acontecem em salas distantes e quem está a bordo é mantido sob ameaça, sem saber se vai sair vivo, se vai ser usado como moeda ou se vai ser abandonado como dano colateral aceitável. Acidentes comuns, como incêndios ou panes, também se tornam mais graves nessas áreas. Um navio em chamas no meio de uma rota de piratas não é apenas um problema técnico, é um alvo. Outra embarcação que poderia socorrer pensa duas vezes antes de se aproximar. O medo de uma emboscada, de armadilhas ou de ser confundido com alvo militar pesa. Em certos momentos, o oceano inteiro ao redor parece contaminado por desconfiança. Essas zonas deixam claro que não é só a natureza que cria áreas sem resgate. A própria forma como usamos o mar pode transformá-lo em território, onde, na prática, ninguém está disposto a chegar a tempo, mesmo que pudesse. Rotas fantasmas. Embarcações pequenas fora de rota. Todo o foco vai para grandes cargueiros, petroleiros, navios de cruzeiro. Mas uma parte imensa do oceano é usada por embarcações pequenas, pesqueiros artesanais, barcos de transporte local, iates de médio porte, veleiros aventureiros. Muitos deles navegam sem sistemas avançados de comunicação, sem rastreadores por satélite, sem redundância de equipamentos. Quando algo acontece longe demais da costa, em rotas pouco usadas, o desaparecimento pode ser absoluto. Um barco de pesca decide avançar um pouco mais em busca de cardumes melhores. Um veleiro muda de rota para fugir de uma tempestade costeira e acaba se afastando mais do que o previsto. Um pequeno cargueiro regional escolhe um caminho menos vigiado para cortar caminho. Em situações assim, não há sempre um plano de voo detalhado, um cronograma preciso compartilhado com autoridades. Há apenas uma previsão aproximada de horário de chegada, um contato eventual por rádio e a expectativa de que tudo vai seguir como sempre. Quando o barco não volta, o relógio começa a contar ao contrário. Familiares ligam, o porto estranha o atraso, autoridades locais disparam avisos. Mas com que base? Em que trecho exatamente aquela embarcação estaria? Qual foi o último ponto conhecido? Em muitos casos, essa informação simplesmente não existe com a precisão necessária. O mar é grande demais para buscas cegas. Aviões podem sobrevoar áreas. Navios podem tentar vasculhar zonas onde se supõe que o barco estivesse, mas a chance de sucesso despenca rapidamente à medida que horas e dias passam. Essas rotas fantasmas não aparecem em gráficos de tráfego marítimo com a mesma clareza das grandes linhas de carga. São traços mais finos, improvisados, repetidos por tradição, mais do que por planejamento. Quando uma embarcação some, o resgate não chega a tempo porque sequer sabe exatamente para onde ir. O caso vira um ponto de interrogação no mapa, e o oceano, como sempre, guarda a resposta em silêncio. O futuro dos mares sem resgate. Clima, rotas e pressa. Com o aquecimento global, derretimento de gelo polar e mudança em padrões de tempestades, novas rotas marítimas estão surgindo e antigas estão se tornando mais ativas. Passagens ao norte da Rússia, na região ártica, começam a parecer economicamente atraentes. Rotas mais curtas
significam economia de combustível, redução de tempo de viagem, maior lucro. Ao mesmo tempo, tempestades mais intensas e imprevisíveis aparecem em áreas que antes eram consideradas relativamente estáveis. A combinação é clara: mais navios em lugares menos estudados, sob um clima mais agressivo e menos previsível. Tudo isso aponta para a expansão de uma coisa que já existe: zonas sem resgate. Em novas rotas polares, um acidente em meio a gelo, neblina e frio intenso será ainda mais difícil de ser atendido. Não haverá infraestrutura portuária próxima, nem helicópteros preparados em bases permanentes, nem rotinas consolidadas de busca e salvamento. Os primeiros incidentes serão experimentos forçados. Em outras áreas, ciclones mais fortes, frentes frias mais violentas e ondas maiores vão ampliar o número de dias em que simplesmente não é possível voar ou navegar com segurança para resgatar ninguém. À medida que a pressão econômica aumenta, a tendência é que navios mais velhos, menos preparados ou mal mantidos sejam empurrados para essas rotas alternativas. A lógica se repete: onde há oportunidade de lucro, alguém aceita correr o risco. E quem está a bordo muitas vezes não tem escolha real, apenas embarca. O oceano observa esse movimento sem pressa. O planeta não se adapta à nossa pressa. Ele apenas responde. As zonas onde o resgate nunca chega a tempo não são entidades místicas fixas. Elas se movem, se expandem, se contraem, acompanham nossas escolhas. Cada nova linha traçada sobre o mapa, cada atalho aberto, cada temporada de pesca estendida, cada cruzeiro empurrado um pouco mais para o sul ou para o norte, altera discretamente o número de lugares em que, se algo der errado, a frase "mandamos ajuda" será apenas um consolo inútil. Depois de passar por esses pontos, uma coisa fica impossível de ignorar. A ideia de que o resgate é um direito garantido é uma invenção de quem vive cercado de cidades, estradas e antenas. No oceano, essa garantia não existe. Há lugares em que pedir socorro é apenas registrar em voz alta o exato momento em que se entende que não há mais o que fazer. Point Nemo, mares polares, cinturões de ciclones, calmarias, fossas abissais, zonas de guerra, rotas fantasmas. Cada um desses cenários mostra uma face diferente da mesma verdade. Existem partes do planeta em que o tempo humano chega sempre atrasado. O mar não é cruel por vontade própria. Ele não decide quem salvar e quem deixar para trás. Ele simplesmente é grande demais, profundo demais, indiferente demais para se dobrar às nossas expectativas de controle. O que chamamos de lugares onde o resgate nunca chega a tempo são, na prática, lembranças de que estamos atravessando um ambiente que nunca foi pensado para nós. Inventamos cascos, motores, rádios, satélites. Mas, no fim, ainda dependemos de distância, clima e sorte. E o oceano domina os três. Cada vez que um navio entra em uma dessas zonas, a matemática é refeita em silêncio. A tripulação finge que não pensa nisso. A empresa prefere falar em cronogramas e metas. O mapa mostra uma linha, como se fosse só mais uma. Mas abaixo dessa linha há um recado. Se algo der errado aqui, ninguém chega antes do mar terminar o trabalho. Se esse mergulho nos lugares do oceano onde o resgate nunca chega a tempo acendeu em você um respeito diferente pelo mapa, não deixa essa sensação morrer aqui. Se inscreve agora no Vórtice 404. Ativa o sininho para não perder os próximos documentários. Deixa o seu like e comenta qual desses pontos do planeta você jamais gostaria de conhecer de perto. Isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas e mantém viva essa viagem pelos bastidores sombrios da Terra, onde o mundo real é mais duro, mais frio e muito mais honesto do que qualquer história de aventura costuma contar.